descobri estar grávida do Matheus, foi um baque, né? Eu lembro de quando o Fernando, né? Eu disse pro Fernando, meu Deus, eu tô passando mal. Eu tô enjoada e eu acho que eu estraguei o meu estômago com café. E o Fernando disse pra mim assim, acho que antes da gente marcar algo, né, uma endoscopia ou alguma coisa assim, a gente vai fazer um teste de gravidez. Não, amor, não é possível que a gente, né, a gente demorou tanto pra engravidar do Rafinha que, né, a gente não teria outro bebê agora e tal. E ele saiu pra comprar o teste, quando aquele teste deu positivo, eu chorava e eu disse assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou cuidar de 2 crianças? Porque o Rafinha tinha 1 ano e meio, um pouquinho mais que 1 ano e meio, e eu tava grávida de novo, né? Daí até acalmar os ânimos, né? Penso comigo que eu sou capaz, porque se Deus me deu essa missão, né, de ser mãe de 2, é porque a gente pode, a gente consegue. Daí ele foi acalmando os ânimos e a gente foi seguindo, né, entre enjoos, né, na gravidez do Rafa, eu enjoei os 9 meses e todo mundo dizia, eu tinha um trauma, né, de gestação, porque a minha primeira gestação não foi 100% também, eu tive algumas dificuldades, nem comparado, né, a do Matheus, mas eu tive, sempre enjoei e eu tinha pra mim assim, não, nenhuma gravidez é igual a outra, então essa gravidez vai ser tranquila. Eu tive alguns contratempos no início, a gente descobriu em dezembro que eu tava grávida do Matheus, e logo, acho que na 2ª semana, depois que a gente descobriu, eu tive um episódio de sangramento, fiquei de repouso, mas estava tudo bem. Eu disse, meu Deus, o que eu não fiz na gravidez do Rafinha, eu fiz fazia na do Matheus, que era carregar o Rafinha no colo. A vida era normal. Eu disse, meu Deus, uma gestação saudável, uma gestação normal, como é bom. Embora eu enjoava também horrores, assim, né? Mas eu fui levando uma gestação tranquila até a gente chegar ali nas 22 semanas, 22 semanas e 3 dias. Era um exame, eu estava me sentindo bem, eu não sentia nada. Foi um morfológico de rotina, que era o morfológico do 2º trimestre, que eu tinha marcado numa terça-feira, dia 29 de março. A gente combinei, né, Fernando, vamos levar o Rafinha para que ele veja o irmãozinho. Então era o 2º morfológico, que daí tem as fotinhos 3D, que a gente consegue ter um pouquinho, ser um pouquinho mais real, né? E eu lembro do médico que fez o exame, de ele avaliar primeiro o Matheus, né? E ele disse, nossa, ó, um bebezinho perfeito, a mãozinha, o pezinho. A gente se divertiu um monte na consulta até ele chegar na parte de placenta, de colo de útero, que daí era a parte mais, né, que eles avaliam, que pra gente não é tão interessante, porque a gente gosta de ver o bebezinho, né? E eu lembro que ele disse pra mim assim, ó, mãezinha, aqui é o teu colo de útero, tem um probleminha aqui, né? Ele tá um pouquinho menor do que deveria estar e eu te aconselho a ir no hospital. Sair daqui e já ir direto no hospital. Até então a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, porque, né, ele foi bem sutil conosco, assim, né, não é algo que vai dar problema agora, mas eu te aconselho a ir direto para o hospital. E foi aí que começou toda a nossa jornada, né, de uma gravidez de alto risco, que foi ali que a gente chegou no Dr. Juliano, né, que nos atendeu prontamente naquele mesmo dia. A gente optou ele viu, né, que o caso era mais grave do que naquele exame, e daí ele fez o exame correto, né, que ele é especialista em medicina fetal. O colo do útero naquele exame estava 1,47, no Dr. Juliano deu 8 milímetros. E lembro como se fosse hoje o Dr. Juliano dizer para nós assim que, né, o caso ele sempre foi muito, né, que ele estaria sendo muito sincero conosco, que o caso era bem grave e que seria um bebezinho que não nasceria depois de 28 semanas pela medicina, né? Então ele disse, vocês têm fé? É a fé que vai ajudar vocês, né, nesse momento, porque pela medicina é um caso bem grave e que eu não acredito passar de 28 semanas. Lembro dele olhando o Matheus, né, e dizendo assim, nossa, é um bebezinho tão perfeito, né? Então isso deixou a gente, né, em pânico, assim, porque a gente sabia que ele estava bem, a gente sabia que ele era perfeito, mas a gente sabia que ele poderia não nascer, né, vivo, né, ou depois de 28 semanas, que provavelmente ele nasceria com alguma sequela, né, e optamos pelo uso do pessário, que não era mais usado pelo Dr. Juliano, mas ele tinha um e a gente disse, pelo amor de Deus, coloca,
porque é algo que a gente pode fazer. Eu não quero deixar de fazer alguma coisa, né? Então, ali naquele mesmo dia, no dia 29 de março, eu saí da minha casa e eu não voltei mais. Eu voltei depois de 5 meses. E eu me senti culpada porque eu disse, meu Deus, o meu corpo falhou, né? O Matheus poderia ter nascido antes de eu descobrir tudo isso, antes de eu me deitar na cama e ficar ali esperando para que ele não nascesse. Então eu tinha uma vida normal. Eu pegava o Rafinha no colo, eu varria a casa, eu fazia, né, tudo. E eu tinha 8 milímetros de colo de útero e 3 centímetros de dilatação. Ele poderia ter nascido e eu nem saberia por quê, né? E que com 22 semanas seria um aborto. Eu lembro de ter chego na doutora Raquel, né? E ela ter me pedido a primeira consulta, ela me pediu uma bateria de exames, né? Eu sempre digo, meu Deus, ela pegou o barco andando e afundando, né? E ela aceitou o desafio comigo, ela disse, não, Raquel, vai dar certo, vamos tirar o barco, né? Da água, né? Ele afundando, então vamos botar o barco no nível de novo e vamos seguir. E ela me pediu um exame que se chama PCR, que diz se o teu corpo tem alguma inflamação, algo assim. E esse exame deu muito alterado. E eu lembro que quando eu abri esse exame, foi quando eu desabei, que eu disse que daí veio à tona a Covid, né? Ah, por que eu não fiz um acompanhamento pós-Covid? Porque isso pode ter sido da Covid, né? Se é ou se não é, a gente nunca vai saber. Pode não ter sido, mas eu me culpo por não ter cuidado antes, sabe? E acredito, e a minha culpa veio disso, pensando comigo assim, meu Deus, e se ele tivesse nascido? E se ele não tivesse sobrevivido? Hoje eu tenho um final feliz, ele, né, tá bem, ele nasceu bem, mas e se não, né? E isso eu me culpava bastante. Eu chorei bastante tempo acho que com a doutora Raquel, a gente chegou aqui com 23 semanas e alguns dias, então até chegar na doutora Raquel foi um tempo de sempre deitada, né, já de repouso, mas eu levantava, né, para ir no banheiro, para almoçar com a minha família, então eu fazia um repouso relativo. Era muito medo de perder, era o medo de, meu Deus, e se eu entrar em trabalho de parto, eu sabia que ele não iria sobreviver, né? Eu fazia esse repouso relativo, eu ainda sentava na mesa, ainda, né, conseguia levantar para ir no banheiro. E depois que eu vim, né, que eu fui consultar com a doutora Raquel, que a gente fez todos os exames, que a gente começou toda essa medicação, eu ainda chorava todos os dias. Cada dia que passava era uma vitória. Mas teve um dia que parece que alguém veio, falou para mim assim, Raquel, não tá nas tuas mãos, né? Faz a tua parte, segue o teu plano de tratamento, que é toma a tua medicação na hora certa, toma toda a medicação certinha, que até, né, que eu fiz, que eu, né, comentei que eu tenho tudo planilhado, todo o horário que eu tomava, os remédios que a doutora me passou. E faz a tua parte, entrega nas mãos de Deus, porque Ele vai fazer o que vai ser melhor para todo mundo, né? Então foi ali que eu aceitei que assim, tá, se não for para ele nascer bem, então eu aceito a condição de, não de perder ele, mas eu sabia que essa era a melhor decisão naquele momento e que Deus faria o melhor para todo mundo. Mas eu sempre tive lá no fundo, eu sabia que ele iria nascer bem. Mas foi a partir daquele dia em que eu ouvi aquela voz dizendo para mim, confia, faz a tua parte que vai dar tudo certo, que eu relaxei, assim, que parece que ficar na cama passou a ser mais leve. Doutor, eu tô precisando ir no banheiro 4, 5 vezes por noite. E aí, como é que eu faço? Porque eu sabia que quanto menos peso eu colocasse em cima do colo do útero, teria menos chances de acontecer alguma coisa. E ela falou assim, Raquel, então a partir daí a gente vai ter que mudar o nosso plano, né? Você não vai mais levantar da cama para nada. Você vai poder levantar da cama uma vez por dia para tomar banho de 1 minuto sentado. Tá bom? Eu disse, então vamos lá. E foi a partir dali que eu começou a minha jornada de cama
de cama mesmo, né? Daquele quarto que eu não saía para nada. Eu tinha o meu indulto, que eu brinco, que era a cada 2 semanas vir na consulta, que eu vinha sempre de cadeira de rodas, e eu tinha o meu banho uma vez por dia, que era correndinho, assim, tomava um banho e voltava a deitar. Eu comia semi-sentada, eu não conseguia trabalhar, eu tive que, né, parar de trabalho com o meu marido, eu tive que parar, né, o meu trabalho, e eu passei ali a ficar deitada 24 horas por dia. Eu tenho o Rafinha, que vinha e ele aprendeu a ficar ali no quarto, então ele vinha, ele dormia comigo, a gente brincava, ele em pezinho na cama, e eu deitada, eu virava, né, pro lado de fora da cama, e a gente brincava ali, e ele foi acostumando com aquela rotina. Então, às vezes no meio da noite ele dormia com o pai, né? No meio da noite ele vinha, quero dormir com a mamãe. Ele entendeu que eu não podia sair da cama, tanto que hoje ele vai na casa da avó, que é onde a gente morou por 5 meses, ele diz, o quarto da mamãe e o quarto do papai. Tipo, ele tinha aquilo, né? E ele tinha 2 anos. Tem um episódio de que o Rafinha se machucou no outro quarto, que ele, né, caiu, bateu com o nariz no berço. E todo mundo passava e tá sangrando, e tá chorando, e eu dizia, tá, como é que ele tá? Ele tá bem? E a minha vontade era de levantar da cama, pegar ele e dizer assim, gente, vocês não vão me dizer o que tá acontecendo, eu quero ver o que tá acontecendo, vocês não vão trazer ele pra mim, mas a minha vontade era levantar e ir lá. Só que naquele momento eu sabia que o Matheus precisava de mim, o Matheus só tinha a mim, né? E o Rafinha tinha avô, tinha pai, alguém poderia acudir ele, mas a nossa reação de mãe é ir lá e pegar o filho para si. Só que eu não podia fazer isso naquele momento porque eu precisava eu precisava fazer isso pelo Matheus, né? E o Rafinha tinha outras pessoas para ajudar ele. E foi assim ao longo desses 4 meses, de escutar ele chorando e eu não levantar da cama. A partir do momento que a doutora falou para mim, Raquel, você não pode mais levantar. Eu não levantei, eu só fazia o que eu poderia fazer, que era ir tomar o meu banho de 1 minuto. Eu sabia que eu não poderia levantar da cama, eu sabia que o risco de ele nascer era muito grande, e a gente tinha 3 metas, que era chegar nas 28, nas 30 e nas 32. E quando eu estava próxima de chegar nas 28 semanas, que eu sabia que era o nosso primeiro porto seguro, que daí todo mundo, que nascendo no pós, a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer, mas no pós 28 semanas, talvez ele já tivesse mais formado, ele não teria tantas sequelas, né, que era aquele primeiro baque, assim. E eu lembro de ter sonhado que ele nasceu naquela semana em que eu completaria as 28 semanas. E eu falei pra minha mãe, eu disse, mãe, eu não vou levantar da cama nem pra tomar banho. Tu me ajuda? Tu me dá banho de paninho? Claro que sim e tal. E foi um sonho terrível, assim, que eu sonhei, né? Eu lembro do sonho dele nascendo e eu disse, eu preciso que ele chegue nas 28 semanas. E daí acho que foram 2 ou 3 dias que eu não saí da cama nem para tomar banho. Tipo, eu tomei banho de paninho porque eu precisava chegar no nosso primeiro porto seguro, né? E assim foi, a gente chegou nas 28, chegamos nas 30, chegamos nas 32. E daí a doutora ainda disse, gente, atingimos a nossa meta, né? Agora, a partir dali, cada semana é lucro, mas eu vou aumentar essa meta, né? Vamos chegar nas 35, então. Seguimos tão bem, então, bora para as 35 semanas. O Matheus não estaria aqui hoje se não fosse a minha rede de apoio, né? Eu não teria conseguido ficar na cama sem levantar para nada se não fosse eles. A minha mãe mesmo foi fundamental. Ela trazia comida, era café da manhã, era o lanchezinho da manhã, era almoço, café da tarde e janta, até para escovar os dentes, né? Aí chegava, mãe, tá na hora de escovar os dentes, ela vinha com o potinho, com uma escova de dente, porque não podia, né? Eu não me permitia nem fazer isso, porque eu sabia que eu não podia. O Matheus, daí, como a gente não sabia, né? Com quantas semanas ele nasceria, cada dia, cada grama que ele ganhava era uma vitória. E a doutora disse, Raquel, você precisa tomar whey
todos os dias, 2 vezes por dia. A mãe não esquecia um dia. Ela vinha, eu escutava ela no liquidificador dela lá, ó, a hora do whey, vamos lá. E daí, como eu passava muito mal, a gente tentava, passava mal de enjoo, né? Tentava relacionar, porque daí eu conseguia tomar o whey, que daí não era com água, para não se empachar de água. Ela deixava mais ou menos nos horários que eu precisava tomar os remédios, porque daí já era o whey e remédio junto, né? Então, ela tinha tudo certinho. Ela foi peça-chave para que o Matheus estivesse aí bem. E foram 5 meses morando na casa dela, eu precisando de ajuda para tudo com uma criança pequena, né? Então ainda tinha o Rafinha, né? Então ela tinha a casa, comida, roupa, o Rafinha e eu para cuidar. Teve o Fernando, né? Que o Fernando desde, meu Deus, ele é, né? Sempre juntos, desde a primeira consulta, do primeiro baque, né? Ele disse, eu vou te levar para casa da tua mãe, eu vou atrás de médico, eu vou resolver, a gente vai conseguir, vai dar certo. Que daí ele entrava num site de medicina, que não sei nem onde que ele achou, e ele calculava o colo do útero e a idade gestacional, e ele dizia assim, amor, vai dar certo, a gente vai conseguir, cada um vai fazer a sua parte, e eu tenho certeza que o Matheus vai nascer bem, e se ele nascer, né, antes, a gente também vai fazer de tudo para que ele tenha a melhor vida possível. Mas eu não tenho dúvida de que vai dar certo, que a gente vai chegar até o final da gestação. Ele ria, né? Ele até dizia para a doutora Raquel, ó, não vejo a hora da doutora dizer, parafrasear Jesus e dizer, levanta-te e andas, né? E libera essa menina para caminhar. Teve o meu pai, que o pai, né, ele era babá do Rafinha todos os dias de manhã, né? Que a responsabilidade dele era o Rafinha, enquanto a mãe fazia o almoço e conseguia organizar as coisas. Então, ele levantava 2 vezes por noite para me ajudar, porque daí eu tinha que fazer xixi na comadre. Então, ele vinha e me ajudava. Então, eu digo, todos abraçaram a causa, né? Teve o meu sogro e a minha sogra que ajudaram no Rafinha, né? Às vezes o pai e a mãe não conseguiam dar conta e eles, né, pegavam o Rafinha para ajudar a cuidar. A minha irmã, o tempo todo, Raquel, consulta com a doutora Raquel, ela é uma ótima profissional. Eu acompanho ela no Instagram e a Letícia não é paciente dela, né? Ela acompanha, ela é muito ligada assim, nessa parte de redes sociais. Ela disse, eu já ouvi muitas pessoas falarem muito bem dela, ela é médica da minha cunhada e vai na doutora Raquel. E daí eu falava pro Fernando, tenta uma consulta com a doutora Raquel. E daí foi ali que ele começou a entrar em contato, né, com as meninas pra gente conseguir essa consulta de emergência. E ela o tempo todo, já conseguiu a consulta? Já marcou a consulta? E aí? E ela, né, ela insistia nisso e eu sabia que eu precisava ouvir ela, né? Ela, durante todo o período, né, do meu repouso, desses dias que a gente incertos, que a gente não sabia o que iria acontecer, ela mesmo longe, ela estava sempre perto, por mensagem, por ligação. E aí, já leu o trecho do livro que eu te mandei? E vai te fazer bem? Vamos pensar positivo? Então ela não foi da minha rede de apoio física, né, de estar o tempo todo ali comigo, mas ela esteve sempre presente, mesmo que por mensagem, por um trecho de livro. E tanto que no dia em que o Matheus nasceu, que ela não sabia, foi tudo, né, muito rápido, eu disse para ela assim, Lê, tô indo pro hospital, né, a cesárea, a gente teve que marcar uma cesárea de emergência. E ela me mandou, disse assim, meu guri, eu acabei de assistir um filme que eu ia pedir para tu assistir antes de o Matheus nascer, mas agora não vai dar. Mas então eu vou te mandar o trecho do final do filme que eu achei muito interessante e que eu queria que tu visse e não que eu te mandasse. Que dizia assim, que é um versículo bíblico de Mateus, né? Que dizia assim que para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível, né? E até tenho esse versículo numa das fotos com o Mateus,
porque foi justamente no dia em que ela não sabia que ele iria nascer que ela pediu para eu assistir o filme, né? Ela disse, eu iria te pedir, mas agora não vou mais, já que tu tá indo pro hospital, né? Justamente por ser uma parte bíblica de Mateus, né? E era foi o que aconteceu conosco, né? Tipo, para a medicina era quase impossível ele não nascer prematuro, né? Mas para Deus nada é impossível e ele nasceu super bem. Então assim, nada disso teria acontecido com um final feliz se não fosse a rede de apoio, né? Então a rede de apoio para mim foi fundamental. Eu acho que não seremos eternamente gratos, eu e o Mateus, né? Por eles estarem com a gente, por abraçar a causa, porque ele não estaria aqui bem se não fosse eles hoje. Então foi essencial e a gente só tem a agradecer. Toda consulta, cada 2 semanas, era uma vitória, né? Eu digo, as meninas mandavam mensagem, podemos confirmar a sua consulta? Aí eu dizia assim, meu Deus, mais uma consulta, mais 2 semanas se passaram e a gente vai, né? A doutora, ela abraçou a causa com a gente, né? A partir, acho que, se eu não me engano, foram 23 semanas. E ela sempre foi sempre que eu precisava, respondia, mandava no WhatsApp, ela dizia, Raquel, se tu precisar, se tu tiver qualquer dúvida, né, do que está acontecendo, me manda mensagem, se eu não puder te responder na hora, assim que eu ver, eu te respondo. Ela sempre me respondeu prontamente, porque ela dizia assim, Raquel, quando eu via uma mensagem tua no celular, me dava taquicardia, porque eu já imaginava que tu estivesse entrando em trabalho de parto, que tivesse acontecido alguma coisa, e às vezes era só assim, doutora, tô passando mal com um remédio tal, o que eu faço? E, né, porque eu tomava muito magnésio de malato para eu não ter contrações. Teve um episódio que tudo começou a girar e eu disse assim, doutora, eu tô passando mal, o que eu faço? Até a gente conseguir ajustar a dosagem certa e tal. Então, a doutora foi essencial, né, na nossa caminhada, porque o atendimento dela é personalizado, a gente chegou, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma bateria de exames, vamos ver o que tu precisas de vitamina, o que a gente pode fazer para que tu tenhas uma gestação mais saudável possível. O colo do útero a gente não vai recuperar, não tem como recuperar. A gente pode te trazer uma gestação tranquila e fazer com que a gente consiga segurar ao máximo essa gestação, né? E daí foi a partir daí que cada semana era uma vitória, né? Cada peso, cada graminha que o Mateus ganhava era uma conquista. Quando ela pediu, Raquel, a partir de agora tu vai começar a tomar whey, né? O Mateus precisa ganhar peso. Para mim não era difícil, porque eu amo doce, mas tomar 2 copos de whey todos os dias, chegava uma hora que eu dizia, doutora, eu não consigo mais. Mas tu vai ter que conseguir, a gente precisa disso, o Mateus precisa disso, então tá, vamos lá, firme, seguimos firmes. E eu vejo que o comprometimento dela com a nossa gestação foi impecável, né? Ela, no dia que o Mateus parou de mexer, que foi o dia que ele nasceu, né? Eu mandei mensagem para ela me respondeu, ela me orientou, Raquel, a gente vai tomar um café, vai deitar de lado por 40 minutos e tu vai me respondendo quantas vezes ele mexeu. Ele não mexeu, então vamos para o hospital, vamos fazer o exame. Fizemos o exame estava lindo, mas ela disse assim, vem aqui no consultório. Mesmo assim, eu quero te avaliar. Ela me atendeu naquele mesmo dia, de manhã eu fiz o exame, 1h20 eu estava aqui no consultório porque ela precisava me avaliar, ela queria me ver, ela queria saber como ele estava, né? E foi ali que a gente descobriu que ele realmente tinha parado de mexer, embora o exame estava normal, ele mexia só a cabecinha, então a gente não sabe se ele estava em sofrimento, se ele estava avisando que ele queria nascer, mas a avaliação dela foi essencial, a conduta dela foi essencial de nos dizer assim, o exame tá bonito, mas eu preciso te ver, eu preciso saber se está tudo bem, né? E ela sempre, durante toda a gestação, todas as vezes em que eu precisei, se eu precisasse de uma consulta de emergência, ela me atendia. Se eu precisasse de uma resposta no WhatsApp, ela me respondia. Então eu nunca fiquei sem uma resposta. Eu sempre sabia qual caminho eu precisava seguir. O Mateus foi o nosso milagre.
Eu acredito que tenha sido a junção de tudo isso com a mão de Deus junto, né? Porque, como eu disse, tem pessoas que fazem tudo isso e não tem um final feliz, então eu acredito muito em milagre, acredito muito que Deus, que o Mateus tem uma missão muito grande aqui, primeiro por ele não ter sido planejado, por a gente ter passado por todo esse turbilhão, né, de coisas que aconteceram na gestação, e ele nasceu com 38 semanas, sem ser prematuro, nasceu maior do que o Rafinha, que foi o meu primeiro bebê, né? Ele nasceu super saudável e ainda nos dando susto, né? Porque, embora o susto das 22 semanas e de cada semana, com 38 semanas e 3 dias ele parou de mexer. Então, foi uma cesárea de emergência também, tanto que naquele dia que a doutora me atendeu, às 1h20 da tarde, ela disse, Raquel, vai para casa, toma um banho, pega as tuas coisas que a gente vai, né, vai fazer a cesárea hoje. Foi de comum acordo, né, ela sentou com a gente, ela explicou toda a situação, ela nos deu, vocês querem aguardar até sábado, né, não tem problema, que daí ele faria as 39 semanas, mas na minha opinião de médica eu faria hoje, mas a gente tem que tomar uma decisão todo mundo junto e tal. E eu não teria outra opinião a não ser seguir o caminho dela, porque eu confio 100% nela, eu fiz tudo o que ela me pediu e eu não mudaria nada, né? Naquele momento em que ela me disse assim, não, eu faria hoje. Então, doutora, a gente vai fazer hoje. Eu fui para casa, tomei banho, peguei as malas e fui para o hospital. Quando eu entrei, dei entrada no hospital, internei, eu nem fui por quarto, eu fui direto para a sala da cesárea. A doutora já estava me esperando, então assim, eu tive a experiência, né? Se eu tiver que dividir a experiência do primeiro parto, a experiência do segundo parto, o segundo parto foi impecável. A doutora esteve comigo o tempo todo, né? Eu digo assim, até na hora da anestesia, ela estava comigo, segurando a minha mão, dizendo para mim, agora ele está passando anestésico, agora ele está isso, me fez me sentir segura, porque eu sabia que ela estava ali comigo o tempo todo, né? E eu brinco, né? Se eu tivesse mais 10 filhos, eu teria os 10 filhos acompanhando com ela. Eu não mudaria por nada. E o parto foi super tranquilo. Nós tínhamos um receio, né? Eu e o Fernando, a gente sabia, porque a doutora explicou que a condição de o Mateus ter parado de mexer, e ele também não fazia um movimento de respiração completa, né? Ele fazia uma respiração rápida. E a gente sabia, a doutora disse, é intrauterino, não é extrauterino, então ele não vai ter problemas, né? Mas na mãe e no pai, a gente sempre tinha que, meu Deus, será que ele vai nascer bem? Será que ele vai conseguir respirar? Será que, né? E eu lembro da doutora, ela disse, tirei só um pedaço da cabeça, ele já estava chorando, né? Ele já está respirando, então se está chorando, está respirando, ela disse, está tudo bem. A humanidade do parto, assim, de, né, tu se sentir leve, de ela ir dizendo pra gente o que estava acontecendo, porque a gente já vinha de uma gravidez conturbada, né? De uma gestação cheia de desafios, e a hora do nascimento ali foi, né, que ela disse, já tá chorando, nem terminei de tirar o menino ainda, ele está super bem. E até o momento em que eles colocaram ele aqui do meu lado, em que eu pude olhar para ele, né, foi assim, dar aquela, tá tudo bem mesmo, doutora? Não, tá tudo bem, pode ficar tranquila, assim. O parto foi impecável. Ela foi impecável na conduta, desde as 23 semanas até as 38 semanas e 3 dias de quando o Mateus nasceu e até o momento em me dar alta, né? Que ela foi todos os dias em que eu estive internada. Ela me acompanhou, ela até disse que eu tinha um risco um pouquinho maior de ter uma hemorragia por ter tomado todos os remédios que a gente tomou durante a gestação. Então, eu tive que ter um cuidado um pouquinho mais especial nas primeiras horas pós-cesárea, né? E ela teve o tempo todo com a gente. E o acompanhamento do primeiro dia, do segundo dia e do terceiro dia ali da alta. Então, assim, eu digo, a minha cesárea, o meu parto foi impecável, assim, o que eu digo, como fazer um relato de parto quando a gente tem um relato de gestação, né? Então, assim, o parto foi um momento mais feliz, né? Porque a gente sabia que o Mateus estava nascendo dentro do tempo dele, né? Porque ele já não era mais um bebê prematuro, ele já tinha mais de 3 quilos,
né? Acho que o último exame da doutora, se não me engano, tinha dado 2 quilos, 900 e pouquinho. Então a gente sabia que ele nasceria bem, com aquela dúvida da respiração ali, né? Mas a partir do momento que a gente ouviu ele chorando e a doutora disse: nem terminei de tirar o menino ainda, ele já tá chorando, ele tá super bem, parece que tu tira um peso das costas e que a partir dali a minha vida mudaria, né? Que eu teria 2 filhos, eu poderia voltar a andar, né? E tudo voltaria de certa forma ao normal, porque eu teria a minha vida de volta, não mais dentro daquele quarto, mas ao mesmo tempo eu teria 2 filhos, né? Que eu não sabia como seria a minha vida dali para frente. Mas eu sabia que estava todo mundo bem, então era isso que importava para mim. Essa Raquel, pós-gestação, né, aprendeu a ser grata pela vida, ainda mais grata pela vida, a dar valor às pequenas coisinhas, assim, de tu sentar com a tua família para tomar um café ou um almoço, qualquer coisa que tu possa sentar na mesa e conversar com todo mundo, porque embora eu estivesse sozinha no quarto, né, porque era eu que precisava ficar lá deitada, eu sempre tinha, assim, a mãe tomava café comigo, o Fernando sentava e almoçava comigo, o Rafinha vinha e dizia: eu vou almoçar com a mamãe. Eu sempre tive companhia, mas eu sempre via eles sentados na mesa comendo e eu não podia estar lá. 4 meses deitada, eu deitei no dia 29 de março e levantei 2 semanas antes do Matheus nascer, que daí foi quando a gente completou as 37 semanas, né? Que a doutora disse: ó, minha filha, agora levanta-te e andas, né? Vai, vamos esperar esse menino nascer, porque agora ele já não é mais prematuro e ele ainda demorou um tempinho para nascer, né? Que foi o momento com 37 semanas, ela tirou o pessário e eu poderia voltar a andar, não longas distâncias, mas eu poderia sentar na mesa, poderia tomar banho em pé e poderia levantar, poderia ter quase uma vida normal, né? Só que daí sem pegar o Rafinha no colo, sem caminhar por muito tempo, porque a doutora sempre disse, né: Raquel, ele já não é mais um bebê prematuro, mas cada dia que ele fica mais tempo na tua barriga, cada dia que passa que ele ainda tá na tua barriga, ele tá mais maduro, ele tem mais peso, ele tá mais preparado para nascer. Então, vamos continuar tendo os cuidados, não precisamos ficar deitado, mas vamos continuar cuidando, porque cada dia que passa, que ele fica na barriga, é melhor para ele, né? Ele nascerá mais saudável. Então eu tive todos os cuidados, né? A maior parte do tempo eu continuei deitada, né? Mas daí eu já me dava o luxo de sentar na mesa para almoçar com todo mundo. E então eu já podia, né, tomar um banho um pouquinho mais demorado. Eu continuei tomando banho sentada, né, até ele nascer. Mas eu já me permitia tomar um banho de 5 minutos, porque eu ainda continuava tendo medo, porque eu sabia que cada dia que passava, que ele ficasse mais tempo, que ele ficasse ali na barriga era melhor para ele. Então, mas eu me permiti fazer algumas coisas que eu não fazia ao longo daqueles 4 meses que se passaram. As pessoas veem que para mim foi difícil, realmente foi, não foi fácil, porque todo dia era aquele medo de perder, né? Era o medo do que poderia vir amanhã, acontecer amanhã. Mas para mim foi leve no sentido de que eu sabia que eu tinha que fazer isso e de que eu estava fazendo a coisa certa. Então, assim, para mim foi tranquilo a partir do momento em que eu aceitei a condição e era isso aí. Eu preciso fazer isso. Então, acho que as pessoas viam isso como: meu Deus, como tu conseguiu? E eu vejo isso como eu precisava fazer isso. Eu entendo perfeitamente a condição, né, de mães que estejam nessa situação que eu passei, que é o medo de perder, que é o medo do amanhã, que a gente não sabe o que nos espera, mas, né, o que eu digo, né, o que eu posso dizer da minha experiência é: escute a sua médica, siga à risca o que ela te aconselha, o que ela te diz, o que ela te pede para fazer, que eu tenho certeza que vai dar certo. E comigo deu, tivemos um final feliz e faça a sua parte, que Deus faz a dele, a sua médica faz a dela e no final tudo dá certo.